Autoconfiança. Não descreias de tuas possibilidades. Traze dentro de ti as condições indispensáveis à tua realização pessoal. Age sem pressa, mas com determinação. Sê humilde, mas não apático. Não te esqueças daquele que dependem de ti. Se fraquejares, muitos fraquejarão contigo. Na realidade, o receio dos outros é a falta de confiança própria. Conserva a mente segura, sem consentir que os teus pensamentos te fujam ao controle. Somos mais iguais em nossas deficiências do que em nossas virtudes. Quem te pareça num patamar superior ao teu, talvez esteja claudicando. Olá, meu nome é Paulo Bonfim, é um prazer e uma honra falar com você hoje nessa palestra para o Centro Espírita Júlio de Abreu Filho. E eu quero convidar você, antes da gente começar a palestra, a pegar um copo, encher de água, deixar à disposição aqui, tá? Que ao final nós vamos fazer uma prece e vamos pedir para os bons anjos, os bons espíritos, fluidificarem essa água para a gente tomar, tá ok? Eu vou tomar a minha, você vai tomar a sua, tá? E eu quero te convidar agora, no começo dessa palestra, para a gente fazer uma prece, tá? Eu vou pedir para você, aonde você estiver, se posicionado da forma mais confortável que você puder, se possível, fechar seus olhos, mas de qualquer forma tentar relaxar o máximo que você puder, e elevar os seus pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, irmão querido, a todos os espíritos superiores que olham por esse planeta, pelo nosso país, pelo nosso estado, os que olham pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa casa, pela nossa família e por nós mesmos. Vamos pedindo para que possamos estar de coração aberto para receber a palestra que vamos ouvir agora, que estejamos dispostos a engajar no bem, a prosperar no amor, a vencer na justiça e a atravessar qualquer dificuldade, qualquer desespero, qualquer angústia com fé, amor e esperança. Pai amado, Mestre querido Jesus, damos por iniciada essa palestra e que possamos, ao final dela, sermos pessoas melhores do que quando começamos a ouvi-la. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá? O tema de hoje é: se alguém te ferir na face direita, oferece a esquerda. Né? Jesus, esse trecho para mim tem vários pontos muito bacanas que eu quero começar contando com vocês. Né? E eu vou contar uma história minha. Quando eu era criança, eu fui criado na periferia de São Paulo, aqui eu moro em São Paulo, sou da periferia de São Paulo, e o bairro que eu morei ele era muito humilde. Meu pai era um cara muito humilde, né? E meu pai teve uma infância muito mais difícil que a minha. E nós crescemos com o seguinte lema, né? Na turminha da rua, né? Minha rua só tinha menino, só tinha moleque. E o lema nosso da nossa turma era forgou, tomou. Forgou, tomou. O que queria dizer? Se alguém falasse alguma coisa que você não gostasse, se alguém viesse mexer com você, rir de você, te esnobar, ou a princípio seria, se alguém veio te bater, bate de volta. O jeito de você sobreviver na rua era desse jeito. Mas quando virou forgou, tomou, queria dizer que qualquer um que te falasse qualquer asneira, você estava autorizado a bater nessa pessoa. E a coisa sobre a briga, para quem nunca brigou, né? Espero que você não tenha brigado, mas se você já brigou, você sabe disso. Se você não brigou, eu vou te avisar. A coisa sobre a briga é que a briga não é uma pessoa batendo e uma pessoa apanhando. Né? São duas pessoas se batendo. E eventualmente as duas saem machucadas. Não importa que uma saia mais machucada, a outra também sai machucada. E
muitas pessoas querem veem essa como a solução para um conflito. O conflito se resolve quando um vence a força, né? Coloca força sobre o outro. Quando sobrepujar o outro é silenciar o outro, nem que esse silêncio venha às custas do outro estar afogado em lágrimas porque está com dor, porque apanhou, né? E eu estou falando de brigas na rua que eu fazia quando era criança, etc. Mas eu poderia falar também na questão da educação, né? Muitos pais educam seus filhos batendo. Ainda hoje, estamos em 2020, essa palestra eu estou gravando aqui em julho de 2020, e a verdade é que ainda hoje, e ainda por um bom tempo, ainda vai existir muitas pessoas que educam seus filhos na base da palmada, e dizem que é a forma de educar. Passar para o outro conhecimento, né? Então, já se vê duas coisas, né? Respeito, conhecimento através da pancada, da violência. E o lance interessante sobre a violência é que já existem estudos que comprovam que a violência é ineficaz na educação, ela não funciona, ela não educa. Crianças que apanham, elas aprendem menos, elas se educam menos. Bom, mas elas obedecem, elas fazem por medo, elas não fazem porque aprenderam. Não existe o aprendizado. O aprendizado está condicionado na coisa errada. Nós condicionamos as pessoas nas coisas erradas, né? E temos gerações de pessoas que não entendem por que apanharam e não entendem por que batem nos filhos. Eles repetem o que os pais fizeram. E é assim com muitas outras coisas. Filhos que viram os pais batendo nas mães, né, as mães batendo nos pais, os pais brigando, repetem esse comportamento porque adotam isso como uma coisa normal, natural. E eu acho que é natural. Bater, brigar, cometer violência, né? Um insurgir contra o outro, pai matar filho, filho matar pai, isso é natural. Paulo, o que você está dizendo? Que coisa absurda! Não, eu estou dizendo a coisa mais certa, isso é natural. Natural no sentido de natureza. Quando nós olhamos a natureza, quando nós olhamos para a natureza tem raros casos de beleza em que um animal poupa o outro, que um animal de outra espécie, que é um predador, salva uma presa, um filhote de uma presa, tem coisas lindas. Mas isso não é o natural. O natural na natureza é haver uma coisa muito sanguinária, muito sanguinolenta. Se você assiste documentários sobre o mundo animal, você percebe que no mundo animal, onde é selvagem, a selvageria, que é o estado natural dos animais, e lembrando que nós, seres humanos, temos isso, somos animais, né? Temos isso ainda no nosso gene, é uma coisa de barbárie mesmo, de muita violência, de canibalismo, de coisas horríveis. E isso é a parte do bicho, onde que está ali o ápice da selvageria, da ignorância. Aonde há civilidade, onde há progresso moral e intelectual, há comportamentos que divergem disso, mas são comportamentos que apelam não para aquilo que é natural, mas para uma consciência de transcendência do natural, de vencer o natural. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala assim, olha, você não pode matar alguém da sua família, você não pode matar o seu pai, você não pode matar sua mãe, você não pode bater no seu pai, você não pode bater na sua mãe, você não pode agredir os seus irmãos, né, da tua família, e cria-se esse negócio. Já é um grande progresso. Mas Jesus, quando ele vem pra gente, né, que tem muitos milênios, muitos milhares de anos, dezenas, centenas de milhares de anos de evolução, né, que nós viemos evoluindo com esse planeta, o nosso corpo, a nossa mente, essa máquina que nós estamos utilizando, que é o corpo humano. Tem isso irrigado dentro dela, incorporado, nesse sentido literal do negócio, né, dentro do corpo. Está escrito no nosso gene, no nosso DNA, essa parte humana, o instinto de sobrevivência,
um instinto de uma série de coisas, de que a gente é meio bicho, e como bicho a gente tende a reagir a certas coisas como bicho. E aí vem a consciência e fala assim, não é assim que se reage. Nós vamos mudar essa reação. Nós vamos agir diferente. E nós já, de certa forma, nos acostumamos, porque mesmo naquela época, 2000 anos atrás, já se falava, olha, honra teu pai, honra tua mãe, você não pode matar. Mas quando a gente olhava lá o Deuteronômio e outras coisas, as pessoas falavam assim, não, a pena é de morte, e alguém que tinha que matar. Então ainda as pessoas entendiam isso. E de repente Jesus, ele eleva o jogo. Ele eleva aquilo que a gente fazia, que a gente acreditava. Ele fala assim, não basta você não matar. Se alguém te bater na face direita, você vai oferecer a esquerda. Se alguém te pedir a túnica, você vai dar a capa também. Você vai entregar o que as pessoas pedirem, você não vai revidar, você vai ser manso e pacífico. Porque bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão o reino dos céus. E já que eu falei sobre como nós nos sentimos diante da violência, diante da coisa que recebemos, eu queria falar sobre quando a gente ouve uma coisa dessa, né? E, como eu falei, para mim é muito interessante essa passagem, porque eu converso muito com as pessoas. Quando eu vou fazer palestras, essas coisas, eu acho que é um presente muito grande a oportunidade de dar uma palestra, de poder conversar sobre esse assunto, e eu gosto de falar com outras pessoas e perguntar o que significa isso para você, o que você acha desse trecho. E eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo, que é palestrante, que é dirigente de casa espírita, e falando sobre esse trecho, eu perguntei, o que você acha sobre isso aqui? Quando Jesus fala, se te baterem na direita, oferecem à esquerda. Ele falou assim, não, mas Jesus falou isso como uma forma figurativa. Jesus tinha muitas expressões fortes para demonstrar a forma de agir, e Jesus não quis dizer isso ao pé da letra. O que você acha? Você concorda com esse cara? Você concorda com esse meu amigo que falou isso? Você que está assistindo. Você concorda com isso? Pensa 5 segundinhos. Pensou? Ok. Agora eu vou falar o que eu falei para ele, né? Realmente, tem trechos do Evangelho que Kardec ressalta isso. Jesus usava figuras fortes, mas ele usava figuras fortes, extremas, nas parábolas. Isso aqui não é uma parábola. Como o Sermão da Montanha não é uma parábola. O Sermão da Montanha é uma regra de conduta na vida. E aqui ele não usou uma parábola, né? Ele falou a real, né? Ele pega aqui e fala assim, vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Essa é a lei de Talião, né? Se alguém te arrancar um olho, você arranca um olho. Se te arrancarem um dente, você arranca um dente. Forgou, tomou. É a lei de Talião, né? E aí Jesus completa, eu porém digo-vos que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregando 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Jesus é categórico quando ele fala isso. E por mais que você possa falar assim, Paulo, mas de novo as expressões fortes, eu queria te lembrar o seguinte. Quando os soldados foram buscar Jesus, quando Jesus foi ser condenado, quando Jesus foi ser crucificado, foi exatamente isso que aconteceu. O soldado que bateu no rosto dele, ele ofereceu outra face. Ele vivia o que falava, e isso era uma das coisas que ele falava. Ficou fácil agora, né? Ficou fácil agora. Vai falar assim, poxa, Paulo, tá fácil agora. Então é só simplesmente aceitando todas as vezes que alguém me xingar, brigar comigo, querer arrumar alguma encrenca. O que você acha? Tá fácil ou tá difícil? Talvez você fale assim, Paulo, tá fácil.
Mas o lance não é o que a gente fala, é o que a gente faz no dia a dia, é o que a gente vive. E, sinceramente, quando a gente olha como as coisas estão, por exemplo, nas redes sociais, a gente vê que as coisas não estão fáceis para as pessoas se respeitarem, né? Quando começa um falar de política, um fala de um político, outro fala de outro, começa duas pessoas se xingar, duas pessoas que nunca se viram começam a se xingar, né? A gente falava tanto sobre as brigas de torcida organizada de time de futebol, que eram pessoas que torciam, uma torce para um time, outra torce para o time, pessoas que nunca se viram começavam a se bater para se matar. Por quê? Porque uma torce para o time e outra torce para o outro. E isso está acontecendo com política. Isso está acontecendo com uma série de outras coisas. A violência ainda está em alta. A polícia mata um monte de gente. A polícia que era para salvar, preservar, ajudar o cidadão, está matando um monte de gente. Né? Nós estamos em 2020, nos Estados Unidos está tendo um movimento Vidas Negras, Black Lives Matter, que é o Vidas Negras Importam, e que está acontecendo aqui no Brasil também de alguma forma, e mostrando o quanto comunidades que são mais humildes, que são atacadas na sociedade, que são segregadas, que são discriminadas, sofrem na mão da polícia, na mão de uma série de outros órgãos. Tem um cara que eu gosto muito, chama Trevor Noah, que é um cara de um talk show nos Estados Unidos. E ele fala assim, nós não estamos querendo que as pessoas nos contratem porque nós somos negros. Nós estamos querendo que as pessoas deixem de não nos contratar porque nós somos negros. Porque é o que acontece. As pessoas veem que uma pessoa é negra ou que tem um nome parecido com o nome de negro, diminui em 50% a chance de contratação. E a brutalidade policial dos Estados Unidos, que tem muitos registros, é altíssima com pessoas negras. No Brasil não é diferente, com pobres, com pessoas negras, pessoas de comunidades. Então, Paulo, o ideal é ter brutalidade com todo mundo, certo? Não, o contrário. É não ter brutalidade. É a gente aprender a resolver as coisas que não seja com um tapa, com um grito, com um xingo, com uma ofensa. Jesus nos convida a ser mansos. Para resolver as coisas, a mansuetude resolve, ele disse. A não violência resolve. E se não resolver, no sentido de, se não aplacar a fúria do outro, se não aplacar a violência do outro, isso não me dá direito de insurgir em mim a violência. O apóstolo Pedro, que era o maior discípulo de Jesus, quando Jesus vira e diz assim, eu vou ser traído, vocês não estão prontos para ficar comigo, para me seguir. Pedro é o primeiro que fala assim, que é isso, Jesus? E imagina, a gente vai te defender aonde for, eu tenho muita coragem. E na cabeça de Pedro, a coragem estava associada ao que está associado para todo mundo. Coragem é braveza, coragem é ir lá e derrubar o inimigo, coragem é ir lá e fazer o que tem que fazer. Jesus vira para ele e falou assim, imagina, Pedro, você não, Pedro, você não. Ele fica até bravo, que é isso, Jesus? Eu vou estar por você, eu estou contigo até o fim. Ele falou assim, Pedro, antes do galo, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Você vai ter me negado, antes do galo cantar, você já vai ter me negado 3 vezes. Imagina, Jesus. Né? E esse é o conceito de coragem equivocado que nós temos. Assim como Pedro teve na época. Então, só que Pedro mudou de ideia, nós mantivemos. Nós entendemos ainda que a coragem, como Pedro, quando nós olhamos para os exemplos de coragem, de heroísmo que tem pela frente, na maioria dos filmes, na maioria dos seriados, as séries, né, agora estão super em alta, né, muitas séries, né, muitos filmes de heróis, etc. O herói está sempre indo vencer o inimigo, matar o inimigo, destruir o inimigo, destruir a ameaça. Né, o herói sempre destrói a ameaça. E eu tenho procurado olhar para esses filmes com um outro olhar, para essas histórias com um outro olhar, né?
que por trás da pessoa que está indo agredir tem um medo muito grande. A pessoa que está indo agredir, ela está com muito medo. De novo, e isso é natural. Quando nós olhamos na natureza os animais que se sentem ameaçados com medo, eles atacam. É essa reação natural. A reação evoluída é quando eu sinto medo, eu abaixo a guarda, eu me entrego, eu me rendo, eu sorrio, né? Imagina, né? Você pode falar assim, Paulo, mas isso não funciona, Paulo. Isso funcionou na época de Jesus, que as coisas eram mais calmas. Eu falo assim, acho que você não entendeu como que era o negócio na época de Jesus, né? Não precisava muito para eles crucificarem alguém, pregar alguém numa cruz, né? Para ser linchado, para ser apedrejado. Ainda existe quem faça isso muito, mas, por exemplo, isso era uma coisa comum, super comum. E então nós vivemos sim em tempos diferentes em que cada vez mais a calma tem um poder, a paz tem um poder, a mansuetude tem um poder absurdo, que nós precisamos entender esse poder, não para utilizá-lo para dominar, mas utilizá-lo para pacificar, para criar mais chance de amor, para criar mais chance de melhores relacionamentos entre as pessoas, entre os convivas, entre a sociedade. Paulo cita um exemplo extremo de paz que funcionou, que eu acho que não funciona, tá bom? Não preciso ir muito longe. Teve uma época na China em que a polícia estava repreendendo muito pior do que está acontecendo hoje em dia em Hong Kong, muito pior. Eles estavam matando mesmo gente a rodo. E ia ter um massacre na Praça da Paz. Eles iam, o exército chinês, para conter pessoas desarmadas, estudantes que estavam lá fazendo protesto, mandou tanques de guerra para ir atirar esses caras. E estava uma fileira de 7 tanques indo para lá com essa missão. E um homem estava atravessando a rua vazia, só vinham os tanques, e o homem estava com umas sacolas, e ele vê, ou com uma pasta, e ele vê aquilo, e ele sabe para onde aqueles negócios estão indo. Ele estava passando por ali, e ele vê aquilo. Ele vai e para na frente do... Com que arma que ele estava? O que ele tinha na mão de tão poderoso que ele parou aqueles tanques? Nada. O que tinha na pasta dele? Né? Um dispositivo e tal? Nada. Ele parou. Ele parou. O tanque tentava desviar dele, ele entrava na frente e parou. E parou para dizer assim, o que vocês estão indo fazer? Vocês vão passar em cima de 50. Passa em cima de um para você entender o que é passar em cima de um. Porque vocês vão passar em cima de 50, de 100, de 200. Vocês estão indo matar os seus irmãos. Vocês estão indo matar os meus irmãos, os seus irmãos. O homem parou uma fileira de tanque. Os soldados desistiram do que eles iam fazer. Isso é poder. Poder da paz. Nelson Mandela foi sentenciado a 27 anos. Um homem inocente que queria a liberdade para o seu povo, paz para a sua terra. Preso político, 27 anos, preso, sem nenhuma acusação verdadeira. O regime que prendeu ele cai, ele é solto. No país dele, na África do Sul, existe a comunidade negra e a comunidade branca, que foi opressora, oprimidos e opressores. Ele sai e se torna presidente do país. Para muitos seria a grande chance de, agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez, agora nós vamos pegar e fazer com esses caras o que fizeram com a gente. E ele fala, não, agora é a vez de unirmos esse país, de promover a paz, de aproximar as pessoas, de achar pontos em comuns. Tem um filme que chama Invencível. Eu vou achar o nome aqui. Invictus. Com o Matt Damon e com o Morgan Freeman, que conta essa história, né, de como que ele conseguiu, através do rugby, que era um esporte
unir o povo. Os negros não gostavam de rugby era esporte de branco, né? Os negros gostavam de futebol. No final, ele conseguiu unir o povo em torno do esporte e fazer brancos e negros se aproximarem, porque o que as pessoas precisavam era se aproximar, tal. E eu vejo que cada vez mais nós temos que procurar muito mais isso, essa mensagem de Jesus, procurar o que nós temos tão de parecido, o que nós temos tão de afim, na verdade. Respeitar nossas diferenças, respeitar. Respeitar não é aceitar. Tá? Eu não tenho que aceitar a diferença do outro, eu tenho que respeitar. Porque parece que aceitar é uma coisa assim, olha, caiu uma sopa na sua mosca, tá? Eu vou comer essa sopa com essa mosca. Não é isso o que a gente está pedindo. Não é para você pegar uma coisa do outro e pôr para dentro de você. Respeito é você ver o que é do outro e deixa com o outro, e você vê o que é seu e fica com o que é seu. Isso é respeito. Não é aceitação. A gente não está pedindo aceitação. Está pedindo respeito. É o que Jesus ensinou, respeito. Respeitar é você viver com o que é seu. Essa é a minha opinião, esse é o que eu penso, essa é a minha religião, essa é a minha crença, essa é a forma que eu fui educado, etc. E, ok, eu sou assim, eu vou viver assim. E eu procuro não te atrapalhar no seu. E eu estou vendo como você vive, o que você aceita, com quem você vive, com quem você se relaciona, com quem você ama, com quem você vai para a cama. E isso daí é problema seu. Eu não tenho que aceitar, isso é seu, eu respeito. O que você faz com você, para você, não me afeta e vice-versa. Se começar a me afetar, aí a gente está tendo um desrespeito, a gente precisa tá invadindo o local, entende? É como dizer assim, olha, você não pode beijar uma pessoa, né? Pessoas do mesmo sexo não podem se beijar na rua, e pessoas de sexo diferente pode? Pode. Mas por que um pode e outro não pode? Porque esse é o normal. É o normal para você, mas o normal. Entende? Aí é uma questão de opinião. Mas a maioria vence. Putz, e aí fica um pessoal que é de um jeito e como é que faz? Não é desse tipo de jeito. Respeito é você vive como você quer, sem prejudicar os outros. Eu vivo do jeito que eu quero, sem prejudicar os outros. E além de respeito, nós precisamos ter inteligência e moral crescente, aprender mais, está aberto a mudar a nossa mentalidade, está aberto a abandonar coisas que serviram no passado, sabe? A gente está no ano 2020, Paulo, fazendo essa palestra, estou no ano 2020. Né? Você talvez assistindo esteja na mesma época. Mas a verdade é que nesse ano, e é chocante, ainda tem pessoas que acreditam que a Terra é plana e defendem isso fortemente, né? E muitas pessoas acreditam e compram essa ideia, e a gente tem que, sabe, ir para frente. Porque antigamente não tinha isso. Cara, deixa isso para trás. Antigamente não tinha tanta coisa, antigamente não tinha energia elétrica. E aí, você ainda continua usando vela à noite na tua casa? Antigamente não se fazia desse jeito. Cara, você, sabe, você lava roupa como? No rio, batendo a roupa na pedra com cinza? Ou você tem uma máquina de lavar roupa? Ou você lava no tanque na tua casa? A gente tem que ir para frente. Paulo, mas a gente tem que ver e respeitar as coisas naturais como elas são. Será? Eu numa conversa que eu tive com um amigo que foi muito legal, ele estava falando assim, Paulo, mas a gente vê assim, tem que pensar, porque Deus fez as coisas do jeito que são e a gente não devia modificá-las. Eu falei assim, você é um ótimo exemplo, uma pessoa muito legal para me falar isso. Ele usava óculos. Eu falei assim, você tem uma deficiência na sua vista, certo? Certo. Sem seu óculos você não enxerga, certo? Certo. Por que você usa óculos? Porque Deus te fez, né? Você, vamos lá pensando assim, se você surgiu porque Deus te fez desse jeito, Deus te fez enxergando o mal. Então você deveria andar por aí enxergando o mal, certo? Não. Foi, você está confortável em tirar o seu óculos e andar por aí sem óculos? Não. Então por que não pode haver cirurgias?
Se nós aprendemos a fazer um negócio que te serve para corrigir a sua visão e você enxergar melhor, por que você deve andar sem enxergar? Se nós aprendemos que nós conseguimos fazer uma transfusão de sangue para salvar uma vida, por que eu não vou fazer essa transfusão? Se a gente aprendeu a doar órgão, por que não vai doar órgão? Membro, por que não vai doar pele? Por que não vai doar pele? Por que a gente vai viver como no passado? Por que a gente vai viver ainda fazendo as coisas do jeito que fazia? As pessoas falam assim, Paulo, a gente se perdeu. Eu falo assim, não é que a gente se perdeu, a gente nunca... Quando a gente fala se perdeu, quer dizer que um dia a gente tinha encontrado e perdeu. Isso não aconteceu. Não é que a gente se perdeu, a gente ainda não achou o caminho, mas cada vez mais nós temos consciência de que nós não sabemos o caminho. Kardec, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, quando ele conversa sobre as leis morais, os Espíritos falam, o maior defeito da humanidade, a maior chaga da humanidade é o egoísmo, seguido do orgulho. Kardec o tempo todo rechaça egoísmo e orgulho, ele rechaça o tempo inteiro, bate, fere. Ele fala, abre mão do teu orgulho. E o que é o orgulho? O orgulho é você achar que você é melhor do que os outros. O orgulho é você achar que você já chegou num lugar, que você já está num nível que você não está. Que você já é algo que você não é, que você já tem direitos que você não alcançou. E você viver dessa forma, ilusória. O oásis, né, o orgulho é um oásis, é uma miragem no deserto. Parece que você está num oásis e você está nadando em areia. Então a gente tem que, putz, Paulo, mas é ruim saber isso, né? Não, é libertador. Jesus disse, a verdade te libertará. A gente saber que a gente ainda é violento, que a gente ainda tem na gente a violência, que a gente ainda tem o forgô tomou dentro da gente. Por mais que seja doloroso às vezes olhar para isso, é libertador de saber assim, putz, eu sei que eu ainda sou assim. Eu assisti uma palestra recentemente de um rapaz, putz, muito boa a palestra dele, eu agora não vou lembrar o nome dele, é um cara que construiu uma super empresa grande nos Estados Unidos, e ele era viciado em droga, e a palestra dele é maravilhosa, e ele fala, depois eu dou um jeito de achar, mando pro pessoal colocar nos comentários desse vídeo e tal. E ele fala muito bonito, né? Eu já tive a oportunidade de dar palestra para grupo de alcoólatras anônimos, e ele fala uma coisa muito bonita, assim, eu sei que eu não estou curado. Eu sei que eu não estou curado, não tem cura porque eu tenho. Pro resto da minha vida eu vou ser um dependente. Pro resto da minha vida eu sou um viciado. E eu saber disso, eu tenho duas escolhas, ou eu volto pro vício e morro, ou eu me afasto disso e sigo as regras que eu tenho que seguir para poder viver, sobreviver, né? E talvez quando a gente olhar para... Fala assim, Paulo, mas eu não tenho um vício. Mas quando a gente olhar para certas coisas das quais nós ainda temos, seja a violência, seja a impaciência, seja o orgulho, seja o rancor, a mágoa, a raiva, né, a culpa, o julgamento severo em cima das pessoas, se nós ainda temos muito isso, é importante a gente tomar cada vez mais uma consciência muito grande para a gente se chamar a atenção. Será que você não está caindo naquilo que... Será que você está tão nervoso porque você é... Né? Não, é que o outro me deixou nervoso, mas será que... Mas tem gente que passa pela mesma coisa e fica calmo. Por que você está brigando? Não, porque o outro brigou comigo, mas você não podia não ter brigado, né? O mesmo pai meu que me ensinou, filho, forgou, tomou, ele me ensinou uma outra coisa. Ele me ensinou, filho, quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam, né? No fundo, meu pai, por mais que ele queria que eu sobrevivesse, ele achava que, às vezes, né, no meio da rua, com um monte de menino, e às vezes tinha menino maior que a gente lá, etc., e a gente precisava se cuidar, porque ele estava trabalhando, minha mãe estava dentro de casa e eu estava brincando na rua, eles não sabiam o que estava acontecendo lá, esperavam que tivesse tudo bem, né? Eu vejo as pessoas falando que assim, antigamente era mais tranquilo, eu posso te garantir que não era.
A gente sobreviveu à infância, eu particularmente, minha turminha, a gente sobreviveu à infância por Deus, né? Quando a gente começa a contar as histórias do que a gente passou. E meu pai tinha essa preocupação. Mas o que meu pai não queria me ver também era brigando com os meus amiguinhos. E a gente brigava e se batia, era triste. É triste quando eu brigava com os meus amigos, a gente se batia. É triste quando eu brigava com as minhas irmãs, a gente discutia. Quando eu discutia com meu pai, quando era mais novo. É triste quando eu discutia feio com a minha esposa, que a gente tinha mania de brigar e gritar. Eu fico triste quando eu brigo com as minhas filhas, né? E que eu vejo que ainda está em mim isso, né? Eu ainda não aprendi a dar outra face, eu ainda não aprendi a ser tão carinhoso. E eu vou buscando mecanismos. E eu acho que a gente tem que buscar esse mecanismo também. Um mecanismo que eu uso com as minhas filhas e que eu estou aplicando em outras coisas e que eu vou compartilhar com você, que me ajudou muito, foi uma vez que eu estava muito nervoso com as minhas filhas, né? Tenho uma filha mais velha agora, a mais velha está com 9 anos e a caçula fez 4 agora, mas elas eram um pouco mais novas. Acho que a mais velha estava com 6, a caçula estava com 2. E eu tinha ficado bravo, tal, não sei o quê. E a Karina, minha esposa, que é uma pessoa muito mais amorosa que eu, estava conversando comigo junto com ela e falou assim: Paulo, para você se acalmar, você precisa entender o seguinte. Ela apontou para a mais velha e falou assim: essa aqui só tem tamanho. E apontou para a menor e falou assim: e essa nem tamanho tem. Lembra que elas são crianças. Lembra que elas são crianças. Olha que coisa, lembra que elas são crianças. E talvez assim, na sua infância como na minha, as pessoas não tivessem tido paciência com você. Paciência quando você errou, paciência quando você cometeu uma falta, quando você quebrou alguma coisa que era importante, quando você não se atentou a alguma coisa, quando você se machucou e as pessoas ficaram bravas com você. Elas não souberam olhar isso e perceber isso. Você é só uma criança, né? E a gente cresce, Paulo, mas a gente cresce, mas a gente continua. A criança que estava lá está aqui. A pessoa que era delicada lá é delicada aqui. Que precisava de cuidado lá precisa de cuidado aqui. Então olha com as pessoas de um outro jeito, né? Com as minhas filhas eu criei uma brincadeira para mim que me ajudou muito, né? Principalmente no começo, né? Hoje já melhorou em muito isso, né? Eu sei que, como eu disse, é o resto da vida. É um tratamento para a vida, né? E é um tratamento que eu quero convidar você para ter para a sua vida, né? E o que eu comecei a brincar com as minhas filhas, né? Quando uma delas fazia alguma coisa que eu ficava nervoso, eu começava a ficar nervoso de falar, eu nas coisas falava assim: caramba, Amanda, né, a mais velha, né? Amanda, você fez um negócio, não sei o quê. Poxa vida, minha filha, parece que você tem 6 anos. Ela olhava para mim e falava assim: pai, mas eu tenho 6 anos. Eu falava: então tá tudo certo, filha. Uma criança de 6 anos não sabe mesmo fazer, então vamos resolver. E com a caçula também, falou: filha, parece que você tem 2 anos, 3 anos. Pai, mas eu tenho 4 anos. Então tá bom, filha, então vamos resolver. Não era para elas que eu estava falando, era para mim que eu estava falando isso. Para lembrar, elas são crianças, né? E às vezes a gente tem que olhar para as pessoas e pensar assim: gente, ela está estressado, ela está brava, ela está frustrada, ela está triste. Se é uma pessoa que está brigando com você, está causando coisa, está querendo brigar, é uma pessoa que está com dor. E você não precisa se doer de volta, você não precisa se render para a dor também. Tá? O que é importante? O que é importante? Pacificar. Cada vez mais ser como o rapaz que para na frente dos tanques e para os tanques e fala assim: olha, para. Eu não vou te atacar, mas para. Eu sei que você está bravo, eu sei que você está me agredindo, mas para. Estou baixando os braços, estou mostrando as mãos. Paz. É sair da cadeia, da prisão e não querer vingança, querer união, querer paz. Porque a guerra é dolorosa, a briga é dolorosa. Tinha um rapaz que uma vez, né, quando a gente era novo, ele cismou que queria bater num cara, ele ficava o tempo todo falando: quando eu ver o fulano eu vou bater nele, eu vou bater. Aí um amigo meu virou um dia e falou assim: você sabe que numa briga não é só um que bate, né? O outro também vai te bater. Aí ele parou de falar isso, porque é verdade, gente.
Então, sabe, se você vai falar uma coisa que vai machucar o outro, não fala. Se você não consegue falar uma coisa que agrada, não fala uma coisa que machuca. Seja a pessoa da paz, acredita na paz, busca a paz, trabalha a paz, seja da paz. Né? Pedro mostrou a grande coragem que foi se entregar. Os cristãos fizeram o maior sacrifício. Né? Muito se fala de Daniel na cova dos leões, que mostrou que tinha tanta fé que os leões não morderam ele. E eu acho que uma fé muito maior foram os cristãos no circo, né? E os discípulos, os apóstolos, que se entregaram sem lamúria, sem reclamação, sem gemido de dor e de angústia, mas com um olhar na fé dizendo assim: eu acredito que isso aqui não é nada. A minha vida é espiritual, o meu reino é o de Deus, e eu estou fazendo o que Jesus falou para poder ser merecedor do que Ele prometeu. E que nós possamos também ser cada vez mais merecedores dessa promessa de uma vida melhor. Mas para essa vida melhor chegar do outro lado, que a gente possa cada vez mais transformar esse nosso plano físico aqui, essa nossa terra, em um lugar tão maravilhoso, tão bom, tão pacífico, quanto é o reino dos céus. Espero que você e sua família fiquem muito bem, em paz, em harmonia. Procure cada vez mais respeitar um outro. Se sentir dificuldade, se sentir que não está fácil, que não está conseguindo sozinho, busque ajuda, busque grupos que podem te ajudar. Se você tiver condição, vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Se não tiver, procura o centro espírita. Paulo, eu estou assistindo sua palestra, eu até curto espiritismo, mas não quero ir no centro. Então vai na igreja, vai onde você se sentir confortável, mas procura uma ajuda. O centro vai ter ajuda, mas procura ajuda para você. Manda mensagem, fala assim: gente, entre em contato comigo que eu estou precisando de ajuda, e alguém vai te alcançar. Mas não sofre desse jeito sozinho, não. Tá ok? Se tiver muito difícil essa prova sua, tá? Lembra que você não está sozinho, reza, pede a Deus e a ajuda virá. Eu tenho certeza. Que Deus possa te dar muitas chances de ser manso e pacífico, e que cada vez mais você torne paz, traga paz para o teu lado, para a tua vida e de todos que te cercam. Tá ok? Vamos fazer a nossa prece final, pedir para fluidificar a nossa água. Então, vamos lá. Vou pedir para você algumas coisas. Se você puder, por favor, se inscreve no canal. Clica no botão se inscreve aqui no canal do Júlio, do Centro Espírita Júlio de Abreu, filho. E curte, comenta, deixa um comentário, conta para mim o que você achou dessa palestra, se foi importante para você. E compartilha com as pessoas que você acha que são importantes para você e que vão poder se beneficiar dessa palestra, tá bom? Vamos fazer a nossa prece então? Então, fica confortável de novo, te pedir, se possível, fecha os olhos e eleva os pensamentos a Deus nosso Pai, agradecendo a semana que você teve, agradecendo a tua vida, a tua saúde, a vida das pessoas que te amam, a vida das pessoas com as quais você tem muita facilidade, as que têm dificuldade, as que te ajudam, porque são boas, são pacíficas, são mansas, te dão bons conselhos, te elevam, e as que te fazem olhar para a vida de um jeito melhor, porque trazem as provas e as expiações que você precisa passar para atravessar, para ser uma pessoa melhor, para aprender sobre si mesmo e aprender o quanto você precisa melhorar. Que todas as pessoas sejam benquistas, bem-vindas. Que cada vez menos tenhamos a palavra inimigo, adversário, e tenhamos palavras amigos e aliados. Aliados que são conosco e aliados que são por nós. E que possamos cada vez mais também ser para as pessoas alguém que eleva, que pacifica, que ajuda, transformando o nosso meio, nosso país, nosso mundo, um lugar cada vez melhor, num reino de paz, um reino de Deus. E pedimos em oração, com esse estado elevado, que Deus possa purificar, que seus anjos possam purificar essa água, derramar ali o remédio que nós precisamos, os fluidos que vão ser benéficos para o nosso corpo, para o nosso espírito, e acalmar aquilo que nós precisamos nesse momento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.